A paz do Senhor Jesus, meus queridos, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Bom, pessoal, eu quero só passar um vídeo aqui para vocês do apóstolo Reginaldo Rolim e gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que esse homem de Deus tem falado para a nação brasileira e também para a nação dos Estados Unidos da América. E ele tem falado muitas coisas grandiosas, muitas palavras reveladoras que tem alcançado muitas pessoas. Ele é um homem de Deus muito conhecido por muitas pessoas e eu tenho conhecimento dele agora recentemente, não tem nem um ano que eu tô conhecendo ele, e tem visto que as previsões nas quais ele tem feito tem alcançado uma veracidade muito grande. Então isso eu entendo que a palavra de Deus que ele tem falado é uma palavra fiel e verdadeira, e eu gostaria que você prestasse atenção, porque as previsões que ele fala, dos sonhos que ele tem, das coisas que Deus fala ao coração dele é algo grandioso e que vem ser muito revelador para os nossos dias. Nesse vídeo ele vai estar falando sobre a quebra da democracia, das coisas que estão acontecendo no nosso país e que muitos não estão prestando atenção, mas que está acontecendo e a situação ainda vai apertar e vai ficar mais estreita ainda. Então, eu quero que você fique até o final desse vídeo e observe bem as palavras desse homem de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, então fique com o vídeo agora. Em nome de Jesus, estejam todos abençoados. Amém. E eu vejo Deus fechando portas de diálogo com o governo brasileiro e outros países. Deus fechando portas de diálogos para com o governo brasileiro em outros países. E as portas que Deus fecha, diplomacia nenhuma abre essas portas. As portas que Deus fecha, diplomacia nenhuma abrem essas portas. E eu vejo Deus fazendo isto neste exato momento. Eu vejo Deus fazendo isso. As portas sendo fechadas para com o governo brasileiro em outros países. Eu só passo aqui as visões que Deus me dá e sonhos. E eu vim aqui relatar urgentemente, não deu tempo a avisar e peço desculpa. Eu vou continuar o sonho de ontem. Eu vi um nome, diplomacia. Ai, Jesus. Eu vi o nome diplomacia. E durante a madrugada, quando eu sonhava, eu acordei. E quando eu acordei, eu senti uma presença positiva comigo. E aquela presença positiva me encheu. E apareceu escrito na minha frente o nome diplomacia. Então Deus disse: Reginaldo, a diplomacia brasileira em 2025 vai entrar em crise. Muitas vezes a diplomacia brasileira não irá funcionar. Eu estou relatando um sonho. Eu estava indo ao toalete quando eu ouvi: Reginaldo, a diplomacia brasileira no ano de 2025 não irá funcionar. Irá estar em crise a diplomacia. Alguém tinha que tomar a parte, nem que não seja diplomata, para poder organizar a casa. Então, escritamente, eu vou dizer no sonho, na continuidade, que haverá uma crise na diplomacia brasileira. Eu lá me lembrava que esse negócio de diplomata, eu lá me lembrava disso. Quando eu vi, foi uma letra escrita bem grande na minha frente. Eu estava em pé. Eu não estava mais dormindo, capaz do sonho. E eu vi diplomacia brasileira, eu vi Reginaldo. A diplomacia brasileira vai entrar em crise. É como se a diplomacia não funcionasse. E há um movimento na parte diplomática de embaixadas brasileiras. Embaixadas brasileiras e embaixadas no Brasil. Embaixadas brasileiras e embaixadas no Brasil. Uma crise no meio dos embaixadores.
E esta diplomacia brasileira, com muitíssima dificuldade, isso no sonho eu tive, e quando eu me levantei, eu vi escrito na minha frente, e eu vi a voz dizer: Reginaldo, a diplomacia brasileira, a diplomacia brasileira, a diplomacia brasileira, Jesus, a diplomacia brasileira vai estar em crise. Vai ser necessário uma pessoa que talvez não seja diplomata para reorganizar a casa e as embaixadas do território nacional brasileiro, dentro e fora. E isso não vai mudar. O ano de 2025 é um pulo, um salto gigantesco na história da humanidade, na parte espiritual. A parte espiritual, no ano de 2025, é uma história, algo gigantesco, que durante décadas e décadas não se ouviu uma espiritualidade gigante. E o Brasil será conhecido internacionalmente por esta espiritualidade. Era mais ou menos previsível que o ministro Alexandre de Moraes tomaria essa atitude de, óbvio, não liberar o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos. E por quê? Principalmente a situação que vive o país. Pode ter certeza, meus amigos, para poder tentar tirar o foco dessa crise absurda que esse desgoverno está passando, né, essa também seria uma decisão. Mas toda ação gera uma reação. E os Estados Unidos, a equipe de Donald Trump, o Partido Republicano nos Estados Unidos, acaba de se manifestar. Vamos lembrar que o próprio jornal Wall Street Journal, e nós estamos levantando todas essas informações, vai sair muito mais coisa durante esses dias. A coisa não vai ficar boa. Isso já é previsível, né? Todos eles relataram, e vários exemplos da própria justiça dentro do Supremo Tribunal. Liberou criminosos de crimes graves mesmo, para viajar tranquilo, à lá vão ter. Tudo isso é uma clara perseguição política. Afinal de contas, Bolsonaro tem o seu coração, coisa que nem o ministro, nem Inácio, nenhum desse desgoverno tem. E fica evidenciado para toda a sociedade mundial, agora bem relatado, a perseguição e a ditadura que vive o país. Nega pedido de Bolsonaro para ir à posse de Donald Trump. Para o ministro, o presidente tem dado indícios que pode tentar fugir do país. Como que ele vai tentar fugir? Sendo que ele é o candidato natural da direita à presidência da República. Ele não vai abandonar aqui. Jamais o presidente Bolsonaro faria isso. Esta é a quarta vez que o magistrado nega devolver o documento ao chefe do executivo. No caso da decisão, Moraes afirma que Bolsonaro segue dando indícios que pode tentar escapar do Brasil. Balela. Mas, meus amigos, olha, o cenário continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão do indiciado, só para poder tentar ativar a militância de Inácio, que está cabisbaixa, está tensa, abandonada e totalmente desiludida, principalmente dos fatos que aconteceram agora. A derrota deles aí na questão do Pix, o Nicolas conseguiu desmascarar tudo, né? E vários influencers aqui mostrando a situação que encontra-se o nosso país. Só que há um detalhe, um pequeno detalhe, conforme vocês podem ver aqui, gente, Bolsonaro nem condenado foi, nem, podemos dizer, todas essas tentativas deles de criminalizar o presidente Bolsonaro, nem denunciado ele foi. E aqui a Veja relata, recorrendo em liberdade, Lula foi à França, Suíça, Alemanha, foi condenado a 25 anos de prisão, 2 processos na Lava Jato, mas não tem restrições para realizar viagens. E aqui, né, o fato aí com o presidente Bolsonaro. Juro aqui, meus amigos, a repercussão mundial começa a acontecer. Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos reage à proibição de Bolsonaro comparecer à posse de Trump. Presidido pelo deputado Brian Mast, o colegiado afirma que Jair Messias Bolsonaro é um amigo da América e que ele deveria ter permissão para comparecer à posse. Os republicanos, olha lá, Comitê do Partido Republicano, já começaram a manifestar. Óbvio que isso vai ser repercutido no mundo inteiro. Todo mundo sabe o que está acontecendo aqui no Brasil, tá? Não pensa que eles não sabem. A Associated Press, imprensa internacional, diz: Jair Messias é um amigo da América e patriota, deveria ter permissão para comparecer à posse do presidente. O nosso querido Eduardo Bolsonaro colocou aqui, né, fez um texto para explicar ao mundo, né? Olha só, não há, mais tarde, em dezembro, foi a Argentina também para a posse de Javier Milei. Retornou voluntariamente nos Estados Unidos em março de 2023, quando a investigação do 8 de janeiro já estava em andamento. Não há absolutamente nenhum risco de fuga que justifique a apreensão do passaporte de Bolsonaro. Tudo não passa de uma desculpa para prejudicar o trabalho político do maior adversário dele, Lula da Silva. Já está tornando normal na região haver eleições, olha aqui, ó, isso eu não posso nem falar, né? Onde opositores da esquerda são presos, Nicarágua, Bolívia, inelegíveis, Venezuela, Brasil, ou quando não são vítimas de tentativa de homicídio, no caso do presidente Bolsonaro e Trump, o mesmo realmente assassinados aí, né, o Vila Vente. Reparem, que, por exemplo, na Venezuela, eles tornaram os seus opositores, no caso Maduro, inelegível, como o caso Maria Corina. Aí entrou o Edmundo Gonzalez, ele acabou vencendo o processo eleitoral. Só que Maduro tomou para si, né, o país e não deixou ele assumir. Ele tem a Suprema Corte, ele tem as Forças Armadas, tem a Força Bolivariana. Mais ou menos, tirem suas próprias conclusões com o que está se assemelhando à Venezuela. Vocês vão ver que não tem muita diferença com países, né, que tratam o seu povo quase da mesma forma. Na Nicarágua, na Bolívia, né, opositores, né, foram presos aí recentemente, né, e opositores aos regimes ali que lá são instaurados. Impedir que Bolsonaro se encontre com Trump por meio de um juiz que é notoriamente inimigo pessoal de Bolsonaro coloca a credibilidade das autoridades brasileiras no mesmo patamar das autoridades venezuelanas. Gente, hoje, fato,
Nenhum processo onde estivesse o presidente Bolsonaro poderia ser julgado pelo Moraes. Nenhumzinho. O Moraes é declaradamente inimigo político do presidente Bolsonaro. Tá tudo bem mostrado. Não tem diferenças. Ele não tem, podemos dizer, né, um consentimento em nada que se tratar de Jair Messias Bolsonaro e até da direita. É difícil falar isso aí, porque a gente tem que se controlar muito para poder falar uma coisa aqui, outra colar. Não sou deputado, não tenho foro privilegiado. Não é nem os nossos deputados também estão numa situação, mas eles ainda têm aquela prerrogativa, né, de fala e tudo mais. Só que a gente ainda fala numa indignação coletiva. Ele é inimigo declarado do presidente Bolsonaro. Qualquer coisa que cair na mão dele vai ser pra fazer todo tipo de maldade. É justamente nesse momento. Você acha que iria permitir? Só que a repercussão vai ser muito maior. Vai ser muito maior. Por quê? A Michelle Bolsonaro estará lá representando os brasileiros. Ela vai estar lá. Então, de uma maneira ou outra, né, eles podem... vou terminar aqui de falar aqui, né, no caso, né, colocado que o pessoal já caiu no ouvido de Trump. Já caiu no ouvido de Trump. No Brasil mesmo, o Supremo Tribunal, que permite viagens internacionais de criminosos, infratores, condenados como chefões de jogos de azar, impede a viagem de um ex-presidente que só é indiciado em casos tendenciosos e politicamente suspeito. Né, o influenciador Flávio Gordon, né, ele mandou a mensagem em inglês, já endereçada ao Wall Street Journal, a Fox News de lá, a Daily Wall Repulse, o Donald Trump Jr., que é o filho de Donald Trump, a Maria Salazar, deputada Elvira Maria Salazar, né, e o Marco Rubio, que ainda está nos casos de vir ao Brasil até esse final de semana, para saber por que Jair Messias Bolsonaro não vai, em loco aqui. Está nos casos. Tem muita boca pequena falando que ele pode estar aqui no Brasil, para saber que circunstâncias está acontecendo para ele não poder vir aqui. Que vai ser realmente o momento para mostrar para essas autoridades o quanto o próprio governo Inácio vai acabar entrando numa enrascada. Porque hoje todo mundo sabe que Inácio é amigo de Hamas, China, Rússia, Irã, Venezuela, Nicarágua e Cuba. Muito bem exemplificado. Olha, meus amigos, eu vou falar pra vocês. Vai ficar pequeno principalmente pra Inácio. Ele já tá sofrendo essa derrota. Ele tá desesperado. Era óbvio. Pra tirar o foco, porque agora muitos vão falar sobre o passaporte. Não mais sobre essa derrota gigante que Inácio teve. Bom, a gente viu no que deu, né? Moraes tinha dois caminhos pra seguir. Em um caminho, ele aceitaria a ida do Bolsonaro, retornaria, devolveria o passaporte ao Bolsonaro para que ele pudesse ir na inauguração, na posse, do presidente do país mais rico e mais importante do mundo. Só que se ele fizesse isso, ele se colocaria como fraco, ou como se tivesse recuado. O ego dele ficaria machucado. Ou ele recusaria a ida do Bolsonaro aos Estados Unidos, o ego dele seria intocado, passaria uma imagem de que ele é forte, porém, jogaria o Brasil na pior crise diplomática que o nosso país já viu. Sim, então basicamente foi o seguinte: meu ego ou Brasil? Protejo meu ego, o Brasil. O curioso é que a justiça brasileira já havia tomado decisões similares, mas nenhuma das decisões antes, como essa, com a devolução do passaporte para um cara condenado pela Lava Jato, esse cara condenado pela Lava Jato não havia sido convidado para o maior evento político da história do mundo. Não, estava só querendo ir viajar com a família. STF libera viagens de bicheiros condenados ao exterior. Bicheiros. Ele não estava sendo convidado a participar da posse do presidente dos Estados Unidos, mas recebeu o passaporte de volta. Agora vem o principal. Olha isso daqui, ó. Janeiro de 2018. Por unanimidade, os 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região mantiveram a condenação e ampliaram a pena de prisão de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá. Olha só. Lula, em janeiro, foi condenado. Teve sua pena ampliada. Isso aqui no colegiado, segunda instância. Sabe o que o STF fez? Ó? Defesa diz que Lula recebeu de volta o passaporte apreendido há 2 semanas. Juiz do TRF1 determinou na última sexta a devolução do documento ao presidente. Advogados também intimaram a PF a retirar o nome de Lula de sistema de procurados impedidos. Presta atenção, isso aqui foi em fevereiro. Ele foi condenado a ser preso. Condenado. No mês seguinte, a justiça devolve para ele o passaporte. Ele é condenado em janeiro, ele recebe o passaporte em fevereiro. Condenado. Ele não estava sendo investigado. Ele não era apenas um réu. Ele havia sido condenado. E recorrendo à liberdade, Lula vai à França, Suíça e Alemanha participar de eventos simples. Nenhum desses lugares ele foi convidado a participar da posse do presidente. Ex-presidente foi condenado a 25 anos de prisão em 2 processos na Lava Jato, mas não tem restrições para realizar viagens. E aí vem Bolsonaro. Moraes nega pedido de Bolsonaro para viajar aos Estados Unidos para a posse de Trump com a confirmação do convite. Tudo organizado. Ele não é condenado, ele é apenas um investigado. E mesmo assim, ele teve o seu passaporte negado. Tudo bem. Agora eu vou te mostrar as consequências dessa ação do Alexandre. Wall Street Journal. Pessoas próximas ao presidente Trump, da administração do presidente Trump, diz que a recusa da corte do STF até agora em permitir o Bolsonaro viajar para os Estados Unidos arrisca machucar o Trump's team already, a relação já frágil da equipe do Trump com o Brasil, governo esquerdista. Então já vai machucar a relação dos Estados Unidos com o governo esquerdista do Brasil. Oficiais do Trump também desenham paralelos com o que o presidente eleito said is also rich, que também é uma caça às bruxas pela Justiça Federal dos Estados Unidos contra ele. Então o Trump está falando que o que estão fazendo com o Bolsonaro no Brasil é muito parecido com o que a Justiça americana, com esse apoio da esquerda, tentou fazer contra ele. Aí vem lá, abre aspas. A pior maneira que o governo Lula poderia iniciar seu relacionamento com a administração Trump é transformar em arma o seu governo contra seus oponentes políticos, disse uma pessoa próxima ao presidente, a administração do presidente, descrevendo a transformação em arma como uso dos poderes do governo para eliminar seus rivais.
Donald Trump sabe exatamente o que é isso, né? Como o que isso causa na pessoa. Trump está aberto para usar as tarifas tarifárias, taxas tarifárias, para pressionar o Brasil e outros países que ele vê praticando algum tipo de lawfare esquerdismo, né, perseguição jurídica da esquerda, usando cortes para derrubar oponentes, disse pessoas próximas à administração do Trump. Beleza, Alexandre saiu bem na fita, mas para que ele pudesse sair bem na fita, forte, convicto, corajoso, não envolve corajoso nisso, ele jogou o Brasil na pior crise diplomática que o nosso país já viu. Agora nós vamos sofrer sanções tarifárias, nós vamos sofrer sanções militares, todas as formas de sanções do país mais rico do mundo e o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Muita coisa vai ficar mais cara, muito produto vai faltar, muita dificuldade vai surgir na vida do povo brasileiro, mas pelo menos saiu bonito na fita e vai receber elogios da extrema imprensa. Um abraço. O senador americano, ele manda uma carta pro Lula, dizendo: Lula, explica pra gente por que o Maduro quer usar os seus soldados. Pessoal, isso aqui eu tô falando pra você. A guerra diplomática entre Brasil e Estados Unidos está por um fio. Lembrando a você que o Maduro, ele quis declarar guerra a Porto Rico usando soldados brasileiros. Um senador americano já mandou uma carta ao Lula questionando tudo que está acontecendo. Então o que eu estou vendo cada vez mais é uma briga, uma guerra que está se aproximando. Está cada vez mais difícil de evitar, que é uma guerra entre o Alexandre, Brasil, Lula e presidente Donald Trump. Essa guerra, ela está quase inevitável. Está quase inevitável. Você que segue os Estados Unidos, você que segue o que está acontecendo no Brasil, nós estamos nos aproximando numa guerra quase que inevitável, uma guerra diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. E aí a gente entra nesse argumento, que é o mais perigoso de todos. Será que isso é uma burrice estratégica do Lula? Ou será que isso é uma jogada estratégica do Lula? Porque se o objetivo do Lula é se distanciar dos Estados Unidos para poder criar um socialismo no Brasil, essa seria a estratégia a seguir. Né? Você se distancia dos Estados Unidos, você cria alguma desculpa para que os Estados Unidos criem uma guerra econômica contra o Brasil, se distanciando do Brasil, dizendo que você está distanciando dos Estados Unidos porque o Trump é malvadão, porque o Trump está fazendo isso e aquilo, e aí você começa a implementar um socialismo no Brasil, com apoio de China, Venezuela e outros lugares. Deixa eu mostrar para você a carta. Primeiro, a carta do Rick Scott, tá? Só que é a carta oficial, tá bom? Não é um papelzinho igual o Alexandre. O do Bolsonaro não era oficial, tá? Não era oficial, não. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma carta endereçada ao bandido do Lula, que aqui no caso é chamado de presidente, tá? Vou traduzir só um pedaço, depois eu consigo traduzir tudo pra você, tá? Deixa eu fazer a tradução aqui, ó. Caro presidente, uma carta do senador americano ao bandido que algumas pessoas dizem que é presidente do Brasil. Vamos lá. Vamos ler. Aqui, ó. O ditador Nicolás Maduro pediu aos militares brasileiros que invadisse o território dos Estados Unidos, ao pedir a libertação de Porto Rico. Maduro incitou descaradamente a guerra contra os Estados Unidos, por meio do Estado brasileiro. A comunidade global já sabe que Maduro roubou esta eleição do povo venezuelano e do presidente eleito Edmundo González. E agora, ele recorreu a ameaçar os Estados Unidos e tomar os americanos como refém. Não podemos suportar isso. Eu e o resto do hemisfério achamos essas declarações de Maduro incendiárias, perigosas e inaceitáveis. Eles representam, no entanto, exatamente quem é esse bandido, um ditador assassino que perturba a paz da região. Vamos continuar aqui. Eu tô traduzindo aqui no Google, tá, pessoal? Saiu alguma coisa errada aí, você me desculpa, tá? Peraí. Da região. Vou botar aqui. Porque só pode traduzir pouquinho a pouquinho. Aí eu vou ter que parar e fazer a tradução de novo, tá? Da região, empobrecendo a Venezuela e oprimindo seu cidadão. Tal incitação não pode passar sem resposta. O hemisfério e, francamente, o mundo merece uma resposta imediata às palavras perigosas de Maduro do governo brasileiro. Apelo ao governo brasileiro para responder formal e claramente e dizer ao governo do hemisfério qual é sua resposta oficial a essas ameaças perigosas. Além disso, apelo você que explique exatamente como o governo brasileiro planeja abordar incitamento de Maduro à agressão militar na Organização dos Estados Americanos ou nas Nações Unidas. Espero que o governo brasileiro concorde que qualquer um que tente descartar as palavras de Maduro como mera retórica política deve ser lembrado de que tal comentário é muito sério e perigoso para passar descomparado. Além disso, o governo do Brasil foi contestado imprudentemente pelo Maduro. Vamos terminar aqui agora como que ele terminou. Peraí. Não vai dar pra me ler o finalzinho. Peraí, deixa eu pegar o finalzinho aqui, deixa eu ver se consigo botar aqui o finalzinho. Consegui. Terminando o finalzinho da carta. Aqui, ó.
O Maduro sugere que ele acha que o Estado brasileiro estaria interessado em tal. É importante que todos registrem os perigos que Maduro representa para a paz e estabilidade na região do mundo, já que ele hospeda os piores inimigos que os Estados Unidos e nossos aliados enfrentam, ou seja, China comunista, a Rússia, o Irã e seus representantes. Cabe você, como é todo líder mundial, amante da liberdade, falar contra as ameaças de Maduro. Cara, eu falei pra você que esse negócio é da merda. Eu falei pra você que esse negócio é da merda. O Maduro disse: vou invadir Porto Rico com os soldados brasileiros. Os senadores americanos mandaram uma carta pro Lula dizendo: Lula, você tem que responder isso aí. Ele tá dizendo que vão invadir os Estados Unidos com os seus soldados. Você vai fazer isso? Porque se você não falar nada, você tá apoiando isso aí. Ou seja, isso vai dar merda. E vai dar merda pro Brasil também. Não vai dar merda só pra Venezuela, não. Porque o Maduro diz que vai invadir os Estados Unidos com o respaldo do Brasil. E o que eu falei pra você, a cabeça do americano nesse momento é o seguinte, cara, em geral, eles estão cagando pra Venezuela. Venezuela não é a nossa briga. Nós não temos nada a ver com a Venezuela. Mas o Maduro dizer que vai invadir um território americano, aí já é pessoal. Aí a comunidade americana já começa: opa, como é que é? Esse bostinha vai querer invadir a gente? Sério? Mas ele não vai invadir sozinho. Vai usar o Brasil pra invadir a gente? Brasil e Venezuela unidos pra invadir os Estados Unidos? Você não tem como é que o negócio tá soando errado? Você fala assim: mas Fábio, foi uma brincadeira. Então você me diga por que um senador americano mandou uma carta pro Lula sobre essa brincadeira? É brincadeira? É. Então por que um senador americano tá mandando uma carta pro Lula? E perguntando: que p*** é essa, Lula? Você vai dizer alguma coisa sobre isso? Você está apoiando o Maduro com isso? É verdade que você vai usar os soldados brasileiros para invadir Porto Rico? Ah, mas é uma brincadeira. É sério que é uma brincadeira? Uma pessoa faz uma ameaça em público de invadir a nação mais poderosa do mundo. Você acha que isso é brincadeira? Você acha que se o presidente Donald Trump não der uma resposta a esse nível, os outros países vão ver que o presidente Donald Trump é um bundão? E vão ver como fizeram com o Biden? E começar a agir da mesma forma? Não. O presidente Donald Trump ele precisa agir de forma forte. A resposta tem que ser forte. E o Brasil tem que responder, hein? O Brasil vai ter que responder isso aqui. Eu quero ver o que o Brasil vai responder sobre isso aqui. Aí uma... A paz do Senhor e Salvador Jesus. Para todos vocês, seguidores do meu canal no YouTube, Apóstolo Reginaldo Rolim. Eu nunca peço dinheiro em nome de fundação, instituição, casa de caridade, recuperação, orfanato, nem no Brasil, nem no exterior, sabe? Eu sempre digo isso. A última forma que quando eu falo de oferta é quando eu estou ao vivo em uma live. E geralmente se trata no final da live. Quando eu digo o Pix é 10483076 ao contrário 79. Eu repito, 10483076 ao contrário 79. Só. É a Igreja Evangélica da Deus Vivo. Estão mandando e-mails ou... Não cai, gente. Se cair é porque você quer cair. Porque todas as vezes eu digo, eu não passo e-mail para ninguém, não passo mensagem para ninguém, pedindo dinheiro, qualquer coisa que seja. Nunca fiz isso e nunca farei. A única forma é quando eu estou ao vivo na live. Então fica ligado, porque fora disso é golpe.